Fala pessoal, iniciando mais um fechamento de mercado, hoje dia 10 de junho, né? Iniciando aí mais uma terça-feira e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e gostando do conteúdo, considere deixar o seu like porque ajuda bastante o meu trabalho desse lado, beleza? Dito isso, pessoal, partindo direto para o gráfico, temos aí mais um dia não chove, não molha. Ibovespa segue correção. Aqui já tem os pontos mapeados, não tem muito o que ficar perdendo tempo aqui. Tá? Ibovespa ainda segue processo de correção normal dentro da tendência. O dólar hoje fecha com candle doji, olha, perdendo a zona de suporte, a extremidade, e voltando a fechar acima. Tá? Temos aqui, deixa eu ver se tem ainda. É a leve divergência, né? Olha, daqui de trás com os fundos aqui. Então é um ponto de atenção para o dólar, apesar da tendência de baixa, o dólar está numa região de suporte importante, ok? Amanhã no rompimento da máxima aqui, ó, se romper a máxima, né, pode tentar dar uma puxada para cima, ok? Mas, lógico, né, a tendência permanece de baixa ainda. Só que uma zona de suporte para ficar atento. Indo lá fora, tá, pessoal? O S&P segue movimento de alta, ainda sem muita volatilidade, né? Hoje, apesar da movimentação ter dado uma melhorada, né? O candle aqui já ficou um pouco maior, mas ainda assim um candle relativamente curto, perto da média do tamanho de candles do S&P, né? Ou seja, é um mercado bastante movimentado. Nessas últimas semanas aí estava bem contida a volatilidade. Tá? Abre espaço para buscar seu topo histórico e principal ponto de resistência no 6.150. O índice da Nasdaq também caminhando, aqui já diferente, um pouco de volume a mais na compra, né? Volume acima da média. Mira também seu topo histórico na faixa dos 20.220. DXY congestionado. Petróleo Brent também congestionado. Minério de ferro totalmente congestionado. Então, mercado, né? Truncado, cara. Travado. É importante que se mexa, seja para cima ou seja para baixo. Mas o interessante é quando está se movimentando, quando tem volatilidade direcional, né? Seja para cima ou seja para baixo. O Dow Jones ainda mais atrasado do que os outros dois índices americanos não conseguiu fazer o pivô de alta, né? O setor industrial sofre ainda mais com essas incertezas da economia, principalmente se tratando dessas negociações grandes que estão rolando lá nos Estados Unidos, ok? O ouro segue congestionado em topo, prata leve correção também de 0,52, não vou perder muito tempo aqui. As criptos deram uma movimentada, né? Ontem Bitcoin andou bem, hoje Ethereum já anda um pouco mais, 3%, querendo romper resistência dos 2.800. O ideal é que feche hoje acima dos 2.850, tá? Às 21 horas da noite seria interessante fechar lá em cima, rompendo essa congestão. Tem volume comprador acima da média, tem o ABV que já rompeu seu topo aqui de congestão também, tudo indicando a possibilidade maior do Ethereum tentar desenvolver uma movimentação direcional para cima novamente. Ethereum que acabou ficando atrasado frente ao Bitcoin, tá? Não andou muito, pelo contrário, caiu mais do que era o esperado pelo mercado, né? Enfim, agora está tentando aí correr atrás do prejuízo, tá? Vamos ver se consegue desenvolver, voltar lá, pelo menos testar seu topo histórico, né? Que ainda não conseguiu. E o restante, né, das altcoins também andando bem hoje. Então teve Aave que acionou o pivô de alta, abre espaço para voltar para o seu topo lá dos $390. MakerDAO que conseguimos mapear bem, né? Olha, parou no primeiro ponto, agora fez o pivô de alta, volta a desenvolver uma estrutura direcional, ou seja, uma tendência de alta novamente no curto prazo, alinhando com essa tendência principal anterior, tá? A VAX ainda mais fraco, né? Mas já faz um movimentinho aqui de alta, olha, uma correçãozinha, um pivô, abre expectativa para voltar a testar esse ponto de resistência aqui em cima da congestão. Mas também nada demais por enquanto. Polkadot também ainda mais fraca, hoje deu uma melhorada no volume comprador. Vamos ver, eita. Vamos ver Ondo. Também leve movimentação de alta, nada demais. Link
Subindo um pouquinho mais forte, hoje 6%, tá? Vamos ver se ganha força para voltar aqui, romper, ou pelo menos testar a sua resistência intermediária. Bom, dito isso, voltando para a nossa bolsa, as duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances, depois a análise é pedido de vocês. E lembrando que caso queiram ver análise de alguma ação em específico, só deixar aqui nos comentários que eu sempre trago análise para o dia seguinte, beleza? Mercado essa semana mais parado, né, pessoal? Até o momento nada assim interessante, os movimentos aí tudo errático, né? Movimento meio lateral, nada assim muito interessante. Tá tanto que os vídeos estão sendo até mais curto agora, né? Vamos 3, olha lá. Lembra que eu comentei quando ele fez esse movimento de alta, apesar de ser dentro dessa congestão, olha, se eu demarcar entre essa referência, ele volta em zonas de correção e deu uma comprinha, né? Stop aqui na mínima, tentar levar pelo menos até esse topo e depois o pico aqui em cima de resistência. Por que essa demarcação nessa referência? Tá? Seria esse ponto a esse ponto. Porque apesar desse movimento de congestão, que é o movimento principal, o papel fez essa movimentação de baixa, testou aqui, não perdeu essa extremidade aqui, fez o quê? Uma pancada para cima, movimentação de alta, rompe esse topinho aqui interno. Por isso que eu marquei essa referência. Nessa correção, acreditando que ele pode tentar fazer uma movimentação para cima, comprinhas dentro dessas regiões de interesse aqui, ok? Mas é uma comprinha que eu faria? Não, não faria. Estou comentando o contexto, beleza? Nesse momento eu não entraria aqui não. Braskem, mesma situação, muito parecida inclusive com o contexto ali de Vamos 3, né? Olha que interessante. Também dentro de uma congestão maior, mas o que ele faz aqui, né? Está congestionado. Aqui o que ele faz? Faz uma movimentação de alta que quebra todos esses topos aqui, olha. E agora volta a corrigir, ó. E reage na onde? Eu poderia marcar tanto a referência entre essa máxima e essa mínima, que já estava marcado, mas eu acabei tirando. E também a questão da demarcação de zonas de interesse, né, que eu sempre trago para vocês. Onde eu poderia demarcar uma zona de interesse seria exatamente na barra ali embaixo, olha. Última barra vermelha antes de uma grande distorção de preço, olha. E volta a reagir, ó. Tá? E volta a reagir. De novo, é uma compra que eu faria nesse momento? Não, tá? Eu já falei que estou um pouquinho mais conservador, deixando o mercado ainda dar uma movimentada, né? Deixar desenhar algo mais interessante, tá? Estou comentando assim com vocês o educacional, mas não é algo que eu faria, por exemplo, de entrada hoje, tá? Se eu tivesse feito. Agora, a Embraer foi uma que eu fiz uma vendinha, tá? Acho que eu comentei com vocês, deixa eu até tirar isso aqui, que é só o stop, andou hoje a 2,5. Lembra que eu comentei no vídeo de sábado? Se ela voltasse a corrigir em 50%. Nossa, deixa eu tirar essa bagunça aqui. Se voltasse. Meu santo pai, peraí, pessoal. Só para que vocês entendam, tá? Esse movimento completo aqui que está sendo medido, olha, que é entre essa máxima e esse topo, é lá do gráfico diário, tá? Eu teria essas referências aqui, ele marca os 50%, o 618 aqui, olha, e volta a cair. Aí, nesse outro movimento aqui, olha, deixa eu dar um zoom. Nessa última referência, ó, esse topo, eu comentei com vocês no sábado, esse topo e esse fundo, que é a barra lá do gráfico diário. Esperar a correção dentro dela e tentar vender pelo intraday, tá? A favor do fluxo ali do gráfico diário da última perna de alta, só para que vocês entendam, né? Cogitando essa possibilidade, tá? Ele faz essa movimentação de alta, devolve tudo, volta a tentar romper topo, não consegue. Por enquanto, marca um topo mais baixo que o topo anterior, acreditando na possibilidade agora dele voltar para testar esse fundo, uma vendinha aqui nessa região, tá? E aí eu comentei no sábado que teria venda, olha, mas né, nesse caso não venderia aqui no pivô, esperaria corrigir dentro desse movimento no intraday para tentar pegar algo, né? E aí rolou hoje, já foi na abertura, tá? Tava lá em cima. O stopzinho ficou na onde? Meu stop tá aqui, ó.
na máxima. O que eu posso fazer agora? De novo, tradezinho até então de contratendência, porque não temos uma tendência de baixa em Embraer. O que eu falo para aqui que eu estou falando para vocês há 2, 3 semanas? O mais importante é não devolver o que fez na alta. Então andou 2,5%, cara. Meu stop está na onde agora? Meu stop está no preço de entrada e acabou, zerei meu risco. Se esse trem vai para perder fundo do diário, eu desço carregando e vou vendido. Se ele volta para me tirar no stop, sai no 0 a 0. Beleza? Mas por enquanto tá com 2,5 aí de ganho, né? Só para vocês entenderem, olha, se eu passo o volume profile dentro dessa referência que eu estou utilizando, vamos ver se ele vai carregar aqui. Complicado, viu? Agora foi. Ainda tá aqui embaixo, ó. O que será que... Tem um movimento maior que tava ali. Deixa eu fazer aqui. Apesar que eu acho que não vai dar pra vocês verem, porque minha internet tá osso, cara. Vamos ver se ele vai puxar aqui. Bom, pessoal, tá pausado aqui pra ver se volta ou não tá carregando. Depois eu explico isso aqui pra vocês, tá? Foda, velho. Puta que merda. BBSE corrige forte. Tá chegando próximo de uma zona de suporte aqui que eu entendo ser interessante, mas vem com bastante agressão vendedora, tá? Mas aqui já é uma região que eu começo a prestar mais atenção em BBSE, tá? Toda essa região de topo aqui anterior, deixa eu só dar uma refinada nisso aqui. Aqui. Tem essa região aqui que é interessante, que é esses antigos topos aqui para trás. Tem a região de interesse aqui, olha, que é essa região aqui, que já conflui com a zona de suporte de linha de tendência de alta que vem lá de trás, olha. Então já é uma região interessante essa aqui embaixo. Deixa eu fazer isso aqui. Zona aqui dos 35, um pouquinho mais para baixo aqui nos 34, tudo isso aqui eu identifico como uma região de suporte aí interessante, tá? Tanto de linha de tendência de alta, que vem de médio prazo, também passa nessa região já com 2, 3, 4, 5, 6 reteste, né? Aqui não chegou a testar, mas é região, né? Enfim, só que vem com muita pressão vendedora, tá? O que seria interessante aparecer aqui, que nesse momento não tem nada indicando isso, longe disso, seria dentro dessas regiões ele fazer uma estruturinha aqui para tentar iniciar uma correção mais para cima. Mas por enquanto nada ainda, tá? Mas é um suporte que eu já começo a ficar de olho em BBSE3. Eneve eu zerei hoje, tá, pessoal? A vendinha, acho que com 1,5%, 2,5%, não me lembro, tá? Porque já bateu nessa primeira região de suporte aqui, olha. Tradezinho de contratendência, chegou da... mas eu não fechei aqui, né? Quando eu fechei estava aqui em cima. Isso, 1,65. Beleza? Qualquer repique aqui para cima, eu vejo se dá para fazer alguma coisa, mas é contratendência, né? Então, no momento, fico de fora, já zerei em NF3. E RBR, não vejo nada no momento, tá? O papel chegou a romper essa congestão, mas ainda não desenvolveu o movimento. Candle pequeno, bastante pavio, em região aqui de briga. Por enquanto não faço nada, tá? Por enquanto não faço nada. Tem nada claro para mim. VBBR, estou esperando correção, tá? Não vejo compra, precisa ter correção, ok? Aqui nós poderíamos utilizar, deixa eu só ver se aqui pega. Laia, lasqueira. Isso aqui pegou, esse aqui corrigiu 50%, corrigiu. Então dá para considerar esse outro movimento desse aqui, ó, pelo menos voltar para essas correções aqui um pouco mais embaixo. Tá? E aí dentro dessa referência que eu estou utilizando, pontos aqui para ficar de olho, vejo essa região aqui. Vou marcar toda essa zona aqui, nessa região. Essa região começa a me interessar. Nossa, cara, tá complicado.
Aí nessas regiões aí eu começo a me interessar pelo ativo, tá? Nesse momento não vejo nada porque já está lá na cara da resistência, tá? Ele já está numa região aqui de resistência, né? Então, para comprar aqui, cara, só se corrigir dessa última alta, tá? Então, veja aí possibilidades mais para baixo nessa zona aqui dos R$ 18 para VBBR3. Viva 3, não vejo. Na verdade, tem uma vendinha aqui, tá? Olha, aqui, vendinha pelo diário, venda de pullback, olha. O papel quebra. Deixa eu tirar isso aqui. O papel quebra aqui o primeiro fundo. Quebra o primeiro fundo, olha. Quebra de característica. Ele quebra aqui esse primeiro fundo, é o fundinho interno, né? Mas quebrou. Voltou para cá. Eu deveria. Se quisesse voltar um pouquinho mais para cima, ok. Mas aqui tem as médias, né? Olha, tem um setupzinho de correção na média. Ele quebra as médias, volta. Perdeu a mínima aqui, eu tenho uma venda com stop na máxima. Tá? Essa é uma possibilidade. Stopzinho de 3,37. Bom, e é isso, tá, pessoal? Não separei mais nenhum ativo aqui. Foram poucos pedidos de ontem. E também não tem muita coisa para comentar, não. A maioria dos papéis aí trabalhando, né, de maneira lateral, nada muito direcional para nós comentarmos aqui no dia de hoje. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero poder ter ajudado vocês com mais esse conteúdo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.